Não, perdão. Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, onde estamos aqui mais uma vez com a tarefa de prestar essa missão, de falar um pouco sobre a região do Triângulo Mineiro, onde hoje iremos decorrer sobre o trabalho daquela região maravilhosa que foi preparada para que um dia o missionário Chico Xavier pudesse aportar lá e continuar sua tarefa redentora, bem como o trabalho maravilhoso das caravanas de amor, que explodem a partir de 1959, com a ida de Francisco Cândido Xavier para aquela região, e nunca mais iria parar esse trabalho maravilhoso de sementeira. Gostaríamos de começar, primeiramente, antes de entrarmos no tema propriamente dito, falando de Jesus, pois Jesus, com certeza, foi aquele primeiro homem que atraiu caravanas para si, que as pessoas iam até Jesus para ouvir sua palavra, em busca, muitas das pessoas, de fenômenos, principalmente atrás da cura para as suas doenças, que na época eram doenças essas incuráveis. Lembramos de uma passagem que Jesus está na região de mar, dali da Galileia, e de repente ele olha e tem uma multidão de pessoas em sua volta. E ele sobe em cima de um barco e fala principalmente da parábola do semeador. Portanto, ele deixou naquele ensinamento o ensinamento que ficaria para as caravanas, quando ele disse: o semeador saiu a semear, e jogando algumas sementes, caíram na beira da estrada. Os pássaros vieram e comeram. Outras caíram num terreno pedregoso, que não tinham condições das raízes, né? Não tinham terra, secaram e morreram. Outras caíram no espinheiro. Os espinhos abafaram as sementes também não produziram. Mas outras caíram no solo fértil e deram 30, 60 e 100 cada uma de multiplicação dessas sementes. Lembrando então de Jesus, vamos entrar agora na região do Triângulo Mineiro. Mas antes ainda, vamos lembrar de Allan Kardec, na parte terceira do Livro dos Espíritos, quando ele fala nas leis morais, das leis de amor, justiça e caridade, da lei de sociedade, da lei do progresso e, principalmente, também para o nosso estudo, a lei do trabalho. A questão 675, Kardec pergunta aos espíritos, né? Se o trabalho, aquela pergunta famosa que ele pergunta sobre o trabalho, se o trabalho era apenas corporal, e os espíritos respondem: não, o espírito trabalha assim como o corpo, e toda ocupação útil é trabalho. E o trabalho grandioso que se desenvolve naquela região do Triângulo Mineiro é fantástico. Para isso, a gente tem que lembrar que tudo se passa numa época, basicamente, logo após o Segundo Reinado, onde começa o Brasil República, e aí a gente vai ter que ir lá no ano de 1890, onde Frederico Peiró, um espanhol que estava há pouco tempo, tinha de São Paulo para a região de Paineiras, hoje a cidade de Peirópolis, e esse companheiro vai lá fundar uma usina de cal. E ele era um homem muito bom, muito culto, mas era um homem cético. E aí, o que acontece com o Frederico Peiró? Frederico Peiró é convidado várias vezes por um coronel, advogado, que o chama para que ele possa, assim, frequentar e assistir uma reunião espírita. E aí, o que acontece? De tanto insistir o coronel, ele vai um dia e ele chega lá, naquela região onde médiuns muito simples, pessoas naquela região rural, muito rural naquela época ainda, ele se depara com uma médium que, através de uma instrução psicofônica, começa a dar uma mensagem em castelhano, e ele fica ali, atônito, assistindo aquilo. Ninguém que estava ali entendia. O único que entendia era ele, porque ele era espanhol, então entendia fluentemente tudo aquilo que o médico estava falando. E era um recado para ele, mas ele ficou na dele, não falou com ninguém.
e passa a estudar dali em diante seriamente as obras de Allan Kardec. Ele se debruça em cima do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do livro Céu e Inferno, na Gênese de Allan Kardec e no Evangelho segundo o Espiritismo, se tornando, assim, um dos grandes líderes daquela região, um grande divulgador do Espiritismo na região. E aí, Frederico Peiró, mais tarde, recebe na sua caoeira um companheiro muito valoroso, companheiro esse de sacramento, tio senhor Mariano, Mariano da Cunha Júnior, que era tio de Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade e do amor. Mas, nessa época, tio senhor Mariano, muito jovem ainda, vai trabalhar. Ele, que era guarda-livros, trabalha na caoeira e se faz ali uma grande amizade entre Frederico Peiró e senhor Mariano. Mas senhor Mariano, logo em seguida, a sua esposa, a dona Erondina, recebe, através de herança, terras, né, de Santa Maria. Santa Maria era uma sesmaria, que, né, na época, depois se transformou em fazenda, e ele recebeu os lotes de terra dessa fazenda. E ele vai assumir com a dona Erondina o seu quinhão ali. E eles resolvem viver da vida do campo. E quando chega em Santa Maria, uma fazenda onde tinha várias famílias, famílias muito simples, família de pessoas humildes, muito boas, mas muito humildes, ele percebe que lá ocorriam diversos fenômenos de efeitos físicos. Isso, em plena luz do dia, as porteiras se abriam, se fechavam, as portas de casas também abriam, batiam do nada, sem estar corrente de vento, nada. Escutava-se barulho de pedra no telhado, escutavam-se vozes nas cumeeiras dos telhados. E aí o senhor Mariano vê aquilo tudo e ele observa, e as pessoas de lá tinham muito medo. Já tinham chamado padre para benzer, chamado outros religiosos, não davam jeito. Ele olha aquilo tudo, e embora ele se considerasse um ateu, porque ele não adotasse a religião católica, que era a religião predominantemente na época, ele era um homem que já estava acostumado a estar em contato com os espíritos. Ele ouvia os espíritos, ele via os espíritos. Tinha uma mediunidade fantástica, senhor Mariano. Só que não conhecia nada de espiritismo, não tinha contato com o espiritismo. E ele ficou procurando uma solução para aquilo. Ele lembrou do amigo Frederico Peiró. E ele vai até Paineiras, conta os casos para Frederico Peiró, e Frederico Peiró vai com ele pessoalmente na Fazenda Santa Maria. E lá, Frederico Peiró observa tudo e dá o veredito. Fala: senhor Mariano, o que está acontecendo aqui é o seguinte: uma grande concentração de médiuns com variadas faculdades mediúnicas, principalmente a mediunidade de efeitos físicos, e um número enorme de espíritos que estão provocando esses fenômenos todos. O que vocês precisam fazer aqui é urgentemente um trabalho de doutrinação, à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus, para ajudar esses espíritos a serem encaminhados. E vocês não podem mais parar o trabalho, tem que começar o trabalho e seguir adiante, porque quando se reúnem vários médios assim, é por causa de um compromisso que vocês já têm há muito tempo. E assim, logo em seguida, eles começam a estudar na própria casa do senhor Mariano, e começa o trabalho ali em Santa Maria, e começa a melhorar a situação. Mas Frederico Peiró, antes de ir embora, ele dá ali para o senhor Mariano o livro Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, e fala para ele, né? O senhor Mariano naturalmente se torna o líder daquele grande grupo ali, e fala para ele: o ideal é vocês fundarem um local fora da casa de vocês, vocês têm um lugarzinho para que vocês possam se reunir para estudar, para poderem trabalhar com esses espíritos. E em 28 de agosto de 1900 é fundado o primeiro centro espírita daquela região, o primeiro centro espírita rural do Brasil, um dos mais antigos, em 28 de agosto de 1900, o Centro Espírita Fé e Amor. E senhor Mariano e os outros médiuns lá começam a atender os espíritos, receber comunicações. Senhor Mariano, não demora muito, doutor Bezerra de Menezes havia desencarnado e, com 4 meses, mandava receituário mediúnico através de Mariano da Cunha Júnior. E também Hahnemann. Então, o senhor Mariano se destaca principalmente pela mediunidade curativa, através da fitoterapia e da homeopatia.
eram as faculdades assim que ele trazia receituário e ajudava. Se destacava muito também porque eram levados naquela época muitas pessoas com problemas psiquiátricos, transtornos mentais que eram levados até eles, e aí senhor Mariano, através dos trabalhos de desobsessão, curava essas pessoas. Mas é em 1904 que acontece o grande fenômeno daquela região, a conversão do apóstolo da caridade, do apóstolo do amor. Mas antes disso, né, a gente falar na conversão de Eurípides, é interessante a gente falar de um fato, que a Federação Espírita Brasileira, muito corretamente, manda naquela fazenda um grupo de trabalhadores espíritas para que observasse os fenômenos que lá ocorriam, principalmente as comunicações de Bezerra de Menezes. E os amigos da FEB vão e atestam a veracidade, que realmente era Bezerra de Menezes, lembrando que muitos desses companheiros que foram tinham convivido diretamente com Bezerra de Menezes. E aí ele ganha de presente de um desses companheiros um livro muito importante, o livro Depois da Morte, de Leon Denis. O livro tinha acabado de ser traduzido do francês para português e foi dado de presente. E esse livro seria muito importante na conversão do apóstolo da caridade, do apóstolo do amor, Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, um homem que era escritor, poeta, literato, jornalista, era vereador, era considerado o homem mais culto da região de Sacramento, um homem muito inteligente, católico, trabalhador assíduo da Instituição Vicente de Paulo Católica que tinha em Sacramento. E aí ele tinha 3 questões que o atormentavam, Eurípides Barçanufo. A primeira, que ele tinha o sonho de curar a mãe, Dona Meca, que sofria de crises epiléticas. A segunda era que ele queria muito tirar o tio do espiritismo. E a terceira, ele queria uma explicação para as bem-aventuranças. Porque Eurípides, muito amigo do padre, tinha ganho a Bíblia para ler, emprestada para ler. E ele leu a Bíblia e ficou maravilhado com tudo. Quando ele chegou nas bem-aventuranças, houve dentro dele alguma coisa que ele não conseguia entender, as bem-aventuranças. Ele olhava para aquilo, bem-aventurados os aflitos, faltava alguma explicação. Ele vai até o seu amigo padre, que lhe pergunta, que lhe responde: Eurípides, isso são mistérios de Deus. Não nos cabe ultrapassar os mistérios de Deus. Aquilo não serviu para ele, mas tudo bem, ele deixou de lado. E ele tinha, então, essas 3 questões com ele. E toda vez que o tio senhor ia a Sacramento, ficava na casa de Eurípides, dormia lá. E Eurípides tentava, de todas as formas, fazer com que o tio desistisse daquela ideia, porque o espiritismo era visto como a fábrica de loucos, doutrina do demônio, e o Eurípides amava aquele tio, queria tirar ele, tinha que trazer ele de volta, né, para o catolicismo, tirar ele dali. Ele amava o Eurípides, as tias que moravam em Santa Maria, tia Irondina, a tia Sânia, que era sua madrinha, e ele ficava muito preocupado com aquelas coisas que ocorriam lá em Santa Maria. E numa dessas vezes, o tio senhor está dormindo, foi dormir na casa do Eurípides, Fernando está lá, e ele dormia sempre no quarto de Eurípides. E Eurípides começa com aquela conversa que tio senhor não tinha argumentos para contra-argumentar com Eurípides Barçanufo, devido à capacidade que aquele homem tinha. E aí, o que ele faz? Ele fala: Eurípides, aguarde um momento. Pega na sua bolsa um livro e fala assim: eu não tenho palavras para poder contra-argumentar contigo, mas dê uma olhada nesse livro com carinho. Talvez aqui te responda todas as dúvidas que você está me questionando. E entrega para ele o livro Depois da Morte, de Leon Denis. E Eurípides lê aquele livro e ele fica maravilhado. O tio senhor dormindo e o Eurípides ali, à luz de querosene, lendo ali, na lamparina, lendo. Ficou a noite toda lendo, ficou maravilhado. Quando chegou de manhã, o tio senhor levantou, Eurípides tinha passado a noite em claro lendo aquele livro. E aí o tio senhor pergunta: tá tudo bem, Eurípides? Eurípides fala: nossa, tio senhor, eu estou maravilhado com esse livro. Quanta beleza. Tio senhor falou: esse livro é de presente para você. E dá o livro para ele e vai embora. E não demora muito, o Eurípides Barçanufo chama a sua madrinha, a Sânia, e pergunta a ela sobre os trabalhos que ocorriam lá em Sacramento. E o que acontece? Ela fala dos trabalhos, das belezas, e falam Jason e Aristide. Os espíritos vêm através deles, falam pela boca de Jason e Aristide. Eurípides conhecia Jason e Aristide, pessoas muito boas, humildes, pessoas
da mais alta credibilidade, mas eram analfabetos, eram pessoas simples. Como podiam falar com tamanha beleza, com tamanha cultura? Aquilo encafifava Eurípides. E não demora muito, numa época de Semana Santa, numa Sexta-feira Santa, Eurípides Barçanufo, de 1904, vai até Santa Maria. E, para surpresa, quando ele chega lá, tinham 2 lugares reservados. Eurípides chamou um amigo para ir com ele, e estava lá reservado o lugar de Eurípides Barçanufo e do amigo. E Eurípides vai, senta lá no lugar reservado para ele e fala mentalmente se realmente existe essa coisa de que os espíritos podem vir e se comunicar. Eu gostaria de receber, através de o médium Aristides, a comunicação sobre as bem-aventuranças por João Evangelista. E não demora muito, logo após a prece que o senhor faz, Aristides se levanta e começa a fazer a mais bela explanação que Eurípides Barçanufo já viu, segundo o relato dele, foi a mais bela explanação. E no final fala, João, o Evangelista. E ali mexeu com as bases do apóstolo sacramentano. Ele já não se considerava mais um católico, aquilo já tinha mexido o livro. Agora, aquela confirmação, ele volta para Sacramento, e não demora muito, ele volta novamente a Santa Maria. E chegando lá, eis que, através de Senhor Mariano, São Vicente de Paulo, que era o guia espiritual de Eurípides, se manifesta e fala para ele, Eurípides, se prepare, as portas de Sacramento serão fechadas para você, até a tua família irá te abandonar. Mas vai, cumpre tua missão. Nós temos uma missão a fazer aqui na doutrina espírita. E Eurípides volta, entrega as coisas todas dele da igreja e se declara espírita. O colégio, que era muito famoso de Eurípides Barçanufo, o Liceu Sacramentano, a maioria dos professores eram padres, abandonam Eurípides Barçanufo. As pessoas tiram as crianças do colégio. A família toda de Sacramento vira as costas. Ninguém queria mais falar com Eurípides. E Eurípides vai morar sozinho no colégio Liceu Sacramentano, num quartinho lá. E ele está num dado momento lá, o pai dele, o seu Mojico, muito chateado com aquela situação, e fala assim para a mãe dele, Meca, vai lá e fala com Eurípides, que é para o Eurípides largar essa doutrina do demônio, ele voltar a ser católico, porque se ele voltar, todos nós falamos com ele, ele tem que abandonar essa doutrina do demônio. E Dona Meca vai, e quando chega o filho, fala assim, mãe, senta aqui que eu vou conversar com a senhora. E fala sobre a beleza da imortalidade da alma, a beleza da reencarnação, faz uma explanação belíssima sobre a doutrina espírita. Dona Meca volta para casa, e quando chega, seu Mojico fala, e aí, Meca, ele desistiu? Ela falou assim, não, e a partir de hoje, eu também sou espírita. E logo em seguida, todos os irmãos de Eurípides e o pai de Eurípides, todos se tornam espírita. Em 1905, Eurípides Barçanufo funda o Grupo Espírita Esperança e Caridade, e funda a farmácia, começa a fazer trabalhos maravilhosos. A mediunidade, tinham várias mediunidades que eclodiram em Eurípides Barçanufo, mas a sua principal missão era a mediunidade curadora. Eurípides fazia parto, Eurípides fazia receitas mediúnicas de remédios que ele espalhou pelo Brasil afora. Chegou ao ponto de, algumas vezes, ele dá 1000 receitas por dia e, logo em seguida, enviava os remédios pelo correio. Esse trabalho grandioso de Eurípides, que dura até 1918, com o seu desencarne, onde ele desencarna através da gripe espanhola, ele que trabalhou até a véspera da sua desencarnação, praticamente, até cair, quando ele não aguentou mais, ele trabalhou e curou muitos, mas queria Jesus que a missão de Eurípides fosse curta, ficasse na doutrina espírita apenas por 14 anos, um trabalho grandioso, fantástico de Eurípides Barçanufo. Nesse tempo, o senhor Mariano recua, deixa a tarefa mais em voga para Eurípides, mas continua os seus trabalhos. Quantos médiuns
foram formados através de Senhor Mariano. Eu vou dar aqui para vocês uma dica. Quem quiser ouvir mais sobre esses médios, tem uma palestra sobre o Triângulo Mineiro, proferida pelo médium Emmanuel Alves da Silva de Conquista, que é maravilhosa, onde ele conta com a riqueza de detalhes sobre Zé Mineiro, sobre Tio Luizinho e vários outros médios daquela região lá que foram conduzidos pela mão de Senhor Mariano, porque Senhor Mariano era aquele homem que pegava e depois ele curava as pessoas, depois mandava ir lá para a sua cidade ou para algum outro lugar, e aquelas pessoas fundavam centros espíritas e começavam a trabalhar. A maioria eram médios de cura, né? E aí a gente vai falar agora para vocês de uma outra personalidade, a personalidade de Maria Cantora, esse grande baluarte da doutrina espírita da região de Conquista. Maria Cantora, ela nasceu numa fazenda em Belo Horizonte, e ela nasceu numa época em que ela já tinha a lei do ventre livre, ela já não era filha de escravo, mas ela já nasceu livre. E o que acontece? Os pais escravos obrigaram ela, os donos obrigaram ela a casar com um escravo. E ela, muito novinha, naquela época, se casava muito novinho, ela casou. E logo depois que ela casou, ela engravidou, e com menos de dois anos do seu filhinho desencarna. E aí Maria Cantora perde o filho. E logo em seguida, o marido desencarna também. E por 17 para 18 anos, eis que desencarna também os seus pais. Então, ela fica ali completamente só. E aí o filho do fazendeiro, o seu Ranulfo, ele faz um convite a ela, Maria Cantora. Ele chega para ela e fala assim: eu estou indo, ele era um médico, ele falou assim, estou indo morar no Rio de Janeiro, você não quer trabalhar e morar comigo? E leva ela. E a esposa do seu Rodolfo, era uma pessoa muito boa, tanto ele como a esposa era muito boa. E a esposa se apega a Maria Cantora e fala assim: eu vou te ensinar a ler e escrever. E faz isso, ensina a ler e escrever a Maria Cantora. E depois de um certo tempo que ela já está trabalhando lá, ela começa a frequentar as missas e aprende a cantar nas missas. Ela era aquelas irmãs de Marias que cantam nas missas das igrejas católicas. Por isso o apelido Maria Cantora, porque ela adorava cantar. E aí Maria Cantora, através do médico amigo com a esposa, um dia ela vai visitar um médico lá no Rio de Janeiro, que estava ali em estado terminal já de existência. E ela conhece o doutor Bezerra de Menezes pessoalmente, ele nos seus últimos anos de encarne. E quando ele vai visitar ela, o doutor Bezerra de Menezes fala para ela assim: você sabe ler? E ela falou assim: sei. E ele faz o sinal para um parente pegar um livro, e ele faz uma dedicatória e dá para ela um livro que ela jamais iria abandonar: o Evangelho segundo o Espiritismo. Livro esse que ela ficou com ela até o final do seu desencarne. E aí o patrão resolve ir morar logo em seguida, depois desse tempo, ele resolve ir morar em Ribeirão Preto. E por volta de 1916, a esposa do patrão fica doente. Eles vão até Eurípides de Barçanufo, e ela já ouvia falar de Barçanufo, tinha o sonho de conhecer Eurípides de Barçanufo, mas volta com o patrão para Ribeirão Preto, mas não demorando muito tempo, a companheira, a patroa, desencarna. E aí o patrão resolve morar no Rio de Janeiro e chama ela. E aí ela diz que não, que ela iria para Sacramento. E ela vai no final do ano de 1916, vai para Sacramento, arruma um emprego no Hotel do Comércio e começa a trabalhar e frequentar o Grupo Esperança e Caridade de Eurípides de Barçanufo. Começa a trabalhar com Eurípides no Grupo Esperança e Caridade e ajudando também algumas funções na farmácia. E aí ela conhece o tio Senhor Mariano, e ela faz aquela amizade com o tio Senhor Mariano, e o tio Senhor Mariano atendia muitas pessoas na fazenda, as reuniões de Santa Maria continuava, e um dia ela vai para a fazenda para ajudar. E chega lá, eram muitos serviços, Dona Erundina estava doente, e tinha tanta gente para alimentar, porque era muita gente que procurava o Senhor Mariano, né, em busca de socorro. E aí ela ajuda ali naquela confecção de comidas, e aí, logo em seguida, o tio Senhor Mariano orienta que ela fosse para a Conquista. E ela vai para a Conquista e arruma emprego no Hotel do Comércio de Conquista e começa a trabalhar. E logo em seguida, ela, com o esforço dela, compra uma casinha a prestações.
e começa a atender com a orientação do senhor Mariano, que disse para ela, você é um grande médium de cura. E as pessoas começam a procurar ela, e ela começa a fazer coisas fantásticas. Quem quiser conhecer mais sobre Maria Cantora, eu indico A Queda da Baronesa, A Fé de Maria Cantora e outros livros da Lavra Mediúnica, de Emmanuel Alves da Silva. Livros fantásticos, contados por Maria Cantora e por Maria Cuiabana, uma companheira que ela acolheu no seu lar e que viveu com ela até o seu desencarne. Mas aí, ela lá, o tio senhor vai até ela e fala para ela que não era bom que atendessem dentro da casa dela, que ela tinha que ter um local. E aí o Corte, filho do senhor Mariano, compra um terreno ao lado da casinha dela e doa para ela. E senhor Mariano e Corte vão lá e constroem a primeira instituição São Vicente de Paula de Conquista, instituição essa maravilhosa que está lá até hoje, dando frutos através de irmãos valorosos de Conquista que fazem um trabalho fantástico, um trabalho muito lindo que vale a pena ir lá conhecer. Hoje nós temos lá o irmão Emmanuel Alves da Silva, que recebe as caravanas. Emmanuel Alves da Silva é o médium do sorriso, o médium da alegria. Vocês precisam conhecer o Emmanuel. E Maria Cantora desencarna fazendo um trabalho ali fantástico, um trabalho de fé, um trabalho de amor. E aí a gente tem que continuar aqui falando de outros trabalhos do Triângulo Mineiro. Vamos falar dos trabalhos de Tuiutaba, do Jerônimo Mendonça, aquele jovem que até os 15 anos ele era presbiteriano, mas que com a morte da avó não aceitou a explicação dada pelos companheiros presbiterianos, que a avó não iria para o céu, porque ela não era evangélica, então a avó não iria para o céu. E aí ele começa a se afinizar com as ideias espíritas e se torna um jovem espírita ali, participar da mocidade. Aos 17 anos, começa a sentir os efeitos da artrite reumatoide, passa logo em seguida a usar muletas, depois vai para a cadeira de roda, até que, enfim, aos 20 e poucos anos, já estava num leito ortopédico. E aí, o que acontece com ele? Ele, nesse leito ortopédico, passa a se tornar o gigante deitado, começa a fazer um trabalho fantástico naquela região. Logo em seguida, Jerônimo perde a visão, depois tem problemas cardíacos, mas ele não parou, porque era muito amigo de Chico, ia lá em Chico e pegava as orientações, e Chico falou para ele, Emmanuel disse, Jerônimo, use a sua voz, porque senão até a sua voz lhe será tirada. E ele usa a voz, um dos mais brilhantes oradores que nós já tivemos na doutrina espírita, que fazia as suas palestras com um tom de alegria, levando a mensagem do Evangelho de Jesus de uma forma tão gostosa, tão rica. E Jerônimo Mendonça desencarna. E o que tem lá em Tuiutaba? Fundações, instituições fundadas por Jerônimo Mendonça, instituições como os Ceareiros de Amor, Ceareiros de Jesus, o Lar Espírita Pouso do Amanhecer. E hoje, pela sua companheira, sua contemporânea, amiga, Maria Gertrudes Coelho, tem lá a Fundação Jerônimo Mendonça, que faz um trabalho fantástico. Ela que trabalha pelo Brasil afora, e no Brasil e no exterior, levando os trabalhos das pinturas mediúnicas para manter aquela obra. As caravanas precisam abraçar esse trabalho, precisam ir até a Fundação. A Fundação Jerônimo Mendonça é uma colônia espiritual. Só quem entra lá que consegue compreender o que eu estou falando. É um trabalho fantástico, esse trabalho da médium Maria Gertrudes. E aí a gente vai passando por outros trabalhos, né? Vamos agora para Uberaba, falar de trabalhos. Se a gente fosse em Uberaba e corresse pelos trabalhos do Chico, já seriam maravilhosos. Mas tem, além dos trabalhos do Chico, tem outros trabalhos em Uberaba, como a Casa Espírita da Sopa Adolfo Fritz, do nosso irmão Juninho. Nosso irmão Juninho começou ele sozinho distribuindo pão. E aí ele distribuía pão na padaria que era do pai, em frente à padaria do pai dele. O pai o expulsou, porque ele fazia concorrência com o pai. Ele dava o pão de graça, o pai, pode sumindo daqui, aqui você vai fazer esse trabalho bem longe daqui. E o nosso irmão Juninho, então, ele resolve fazer sopa para distribuir. E ele vai sozinho, corre atrás dos legumes, do caldeirão, e monta lá tijolos com pedra, faz um fogão a lenha e começa a distribuir sopa. E dali, hoje tem uma obra maravilhosa. Juninho é um médium curador fantástico, um médium curador que Juninho continua, depois, com muito sacrifício, termina seu 2º grau e hoje é um farmacêutico formado, onde ele
trabalha especificamente na área de fitoterapia e é um médium curador que recebe as caravanas e tem lá mais ou menos 50 ou mais macas onde as pessoas se deitam e ele sozinho vai aplicando passe um por um. Ele faz questão. Os companheiros, os amigos, os auxiliam, mas a aplicação do passe é exclusividade dele, ele aplica em um por um das caravanas. O nosso irmão Juninho, um médium fantástico. E a gente fala Juninho, e quando a gente vai lá e conhece o Juninho é um Junão, é um rapaz tão grande, mas um coração tão grande, uma pessoa dócil, tão amorosa. Precisamos ir abraçar esse trabalho. E ainda em Uberaba, temos o Lar da Caridade, onde começou a sua obra portentosa através de Aparecida, a tia Aparecida, a avó Aparecida, onde ela, Aparecida da Conceição Ferreira, ela uma negra que semi-analfabeta, que começa a trabalhar como auxiliar de enfermagem no Hospital da Santa Casa de Uberaba, e é colocada numa ala chamada ala do isolamento, onde ficavam aqueles pacientes com as doenças mais graves, tuberculose, o pênfigo, o foliáceo. E aí ela trabalhando ali, chega um dia, porque questões políticas, como é até hoje, assume um prefeito, muda a equipe, a direção daquele hospital, e ela recebe a seguinte determinação, que aqueles pacientes tinham que se retirar dali, que eles estavam de alta, não tinha mais lugar para tratá-los ali. E ela, como assim? Eles não têm para onde ir. E ela pega esses 12 pacientes e leva para casa, leva para sua casa. Chegando lá, a sua família dá o veredito para ela, ou eles, os pacientes, ou nós. E ela fala, eles, os pacientes. E ela coloca na marra os pacientes para dentro de casa e recebe ajuda, um dá um colchão, outro dá uma tábua de madeira e lençol, e ela foi acomodando, e tinha que fazer comida para os pacientes, passa por muita dificuldade, isso tudo em 1957, 2 anos antes do Chico chegar em Uberaba. E ela vai, depois, com 3 pacientes, para São Paulo, para mendigar, pedir donativos para ajudar na sua obra. Ela queria construir um hospital para esses pacientes. E 2 vereadores de Uberaba passando, se sentem ofendidos, achando que aquela mulher estava manchando a imagem de Uberaba, e denunciam, e ela é presa, fica 8 dias presa, acusada, muitas vezes ela foi acusada de ladra, muitas das vezes ela ficava acusada de aproveitadora, que se aproveitava daquela doença para em benefício próprio. E ela, com todas as dificuldades, muitas das vezes deu vontade de largar, mas ela, logo assim que Chico vai para Uberaba, Chico abraça a Dona Aparecida como amiga, e ele, em todas as oportunidades, palavras dela, era o anjo bom encarnado que ela tinha, não só com os conselhos, com a ajuda material, e principalmente pedindo ao amigo. Conta-se que numa fase lá muito, muito difícil do Hospital da Caridade, ainda querendo construir, e alguns grupos de empresários quiseram assumir aquilo lá e queriam tirar a Dona Aparecida da frente do hospital. E ela foi até o Chico Xavier reclamar e falou, Chico, eu perdi minha família, mas agora eu estou largando meus pacientes, porque eu não aguento mais ser acusada de tanta coisa e querem me tirar. Eu estou saindo, eu não aguento mais. E Chico falou para ela, calma, Aparecida, você não vai largar. Essa obra, essa missão é sua. Você vai ficar. Volta que em breve, muito em breve, vai ter uma solução. Emmanuel me diz para você ter calma que já já vai chegar a solução. E na semana seguinte, o repórter Saulo Gomes vai até Uberaba, e muito amigo de Chico, e conta a Saulo Gomes que Chico, com aquele jeito dele mineiro, trouxe Saulo Gomes, senta aqui, vamos tomar um café, botou um pão de queijo para ele comer, e começaram a trocar 2 dedos de prosa, e de repente Chico falou assim, Saulo, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você vá lá no Hospital do Fogo Selvagem, ajudar a Aparecida, e fala mais ou menos para ele assim, vai lá dar uma ajuda. E Saulo vai e se torna um grande amigo de Dona Aparecida, e dali em diante a obra começa a alavancar, ele recebeu muita ajuda, e começa o hospital a alavancar, e hoje está lá, Dona Aparecida já desencarnou. Quantos contatos maravilhosos todas as caravanas tiveram com a Dona Aparecida. Nós tivemos vários contatos com a Dona Aparecida, maravilhosos, marcantes. Mas aí as pessoas falam, o que eu vou fazer hoje lá? No Lar da Caridade, Dona Aparecida já desencarnou. O Lar da Caridade é uma obra maravilhosa, onde as netas da Dona Aparecida tocam aquilo com muito amor, com muito carinho, com todas as dificuldades, estão lá fazendo um trabalho maravilhoso. Aqueles que querem cartas consoladoras, nas semanas de Corpus Christi, na sexta-feira, tem um trabalho de cartas consoladoras lá, pelo médium Luiz Cláudio, que atende as caravanas, e outros trabalhos espirituais, sem contar os trabalhos
de atendimento ambulatorial, que atende a toda aquela população de Uberaba e adjacências. Um trabalho fantástico que está lá sendo conduzido por essas irmãs. Precisam que as caravanas continuem indo, mas aí a gente dando continuidade, a gente agora vai falar de outro trabalho, um trabalho que nós conhecemos recentemente, um irmão nosso chamado Seu Luiz, que dirige um médium curador, dirige uma instituição chamada Doutor Aloísio Furtado, um médium muito simples, um serralheiro, um homem maravilhoso, de uma simplicidade, e que está ali calmamente, já produzindo frutos no seu trabalho. Convidamos a caravana a ir conhecer o Centro Espírita Doutor Aloísio Furtado e o trabalho do seu Luiz, um trabalho maravilhoso. E Peirópolis, por que as pessoas, algumas pessoas abandonaram Peirópolis? Peirópolis, do Frederico Peiró, um trabalho fantástico do médium Langerton, que em 1961 fundou o Centro Espírita Eurípides Bassanufo, lá em Peirópolis. E o Langerton passava por um processo obsessivo e foi até Chico Xavier. Quando chegou em Chico Xavier, contou sobre o seu problema, Chico falou assim, tá aqui, você quer trabalhar comigo? E ele falou assim, quero. Então, esteja aqui amanhã às 7 horas em ponto. Quando ele chega, ele falou assim, tá aqui a sua tarefa. Chico entrega uma vassoura na mão de Langerton e manda Langerton varrer lá a instituição. E Langerton, todo dia, às 7 horas, estava lá. E assim ele se curou. E Chico orienta, manda que ele volte para Peirópolis, que funde o centro e que faça, falou, você é um médium curador, faça o seu trabalho lá. Ele funda o Centro Espírita Eurípides Bassanufo, faz um trabalho fantástico de medicina espiritual, um trabalho de homeopatia e fitoterápico, um médium receitista fantástico, que levou muitas pessoas a procurá-la, ajudou muitas pessoas do Brasil. E hoje, o que tem lá? Em Peirópolis, Círio Langerton já desencarnou. A sua filha, Emília Cunha, dá continuidade brilhantemente a esse trabalho. Todos os dias, das 13 às 16 horas, ela atende a todos que vão lá procurar, gratuitamente, dando ainda os remédios fitoterápicos e homeopáticos, as receitas, e ela faz esse trabalho com tanto carinho, tanto amor, e com tão poucos colaboradores, muitas das vezes só ela e o companheiro dela, o marido dela, que estão ali tocando aquele trabalho. E ela não só faz esse trabalho lá em Peirópolis, como ela produz várias medicações e vai guardando ao longo do ano, e eles saem caravanas que pegam o interior do Brasil afora, distribuindo gratuitamente esses remédios. É uma médium fantástica, uma pessoa simples, maravilhosa. E vamos lembrar que Chico Xavier, outra coisa importante, ela se não me engano, é a única afilhada de casamento de Chico Xavier. Chico foi padrinho de casamento dela, e conta-se ela que Chico Xavier era muito amigo do Langerton, ia muitas vezes lá. E lá, quando você chega, tem uma escadinha assim no local, e vai descendo para um local, que é chamada a Escada dos 12 Apóstolos. E o Chico Xavier falava para eles que ali era um portal para uma colônia espiritual. E aí a palavra dela, Ademir, bom, se Chico falou, deve ser mesmo, né? Porque todo mundo acreditava muito naquilo que Chico referendava, né? Chico era uma referência para todos aqueles espíritos daquela região, como é uma referência para todos nós. E aí ela fala para as pessoas visitarem o Centro Espírita Eurípides Bassanufo, aquele centro maravilhoso. Chico muitas vezes ia lá no Centro Espírita Eurípides Bassanufo, fazia palestra, fazia os trabalhos com o Langerton. Precisamos ir lá. Esses são os trabalhos dessa região. E aí a gente vai agora falar de um trabalho fantástico, que começou em 1980, em Araxá, o Hospital Casa do Caminho, iniciado por um missionário, o apóstolo do abraço, o homem que, através do seu abraço, nos emana uma energia que cura, uma energia de paz, uma energia de amor. O nosso irmão Tadeu, José Tadeu Silva, o irmão Tadeu da Casa do Caminho, que em 1980 começa o seu trabalho. Quando seus pais desencarnam, ele tratou durante muito tempo seus pais desencarnam, ele vai na rua e traz 2 paralíticos velhinhos e cuida desses velhinhos dentro da sua casa. Logo em seguida, pega mais 3, e em seguida, mais 3. E assim começava
a Casa do Caminho, com o Tadeu cuidando desses doentes, todo na sua casa, ele abrindo a sua casa para esses doentes. Não demora muito, chegam os companheiros de jornada que estão até hoje, companheiros esses que ombreiam com ele lado a lado, levando aquele trabalho maravilhoso da Casa do Caminho, os irmãos Hernandi, Xavier e Hernani. E depois desses vieram tantos outros, mas esses estão com ele desde o início ali. E esses companheiros que labutaram com ele num período muito difícil, porque era muita dificuldade, onde eles tinham que fazer tudo. Eles eram os enfermeiros, eles que eram o cozinheiro, eles que lavavam aquelas roupas nas mãos, no tanque. Então, dividiram as tarefas. Hernandi e Xavier ficavam com a parte administrativa da Casa do Caminho. E os dois irmãos, o irmão Tadeu e o Hernani, eles ficavam com a parte de cuidar dessa parte de lavar os lençóis. Eram lençóis e cobertores, às vezes 80 lençóis por dia e 80 cobertores lavados na mão. Foi uma época muito difícil, mas as caravanas começaram a descobrir o trabalho do Tadeu, começaram a se integrar, começaram a ajudar. Muitas das vezes, Chico Xavier falava assim: você quer me ajudar? Vai lá em Araxá, vai lá e vê aquele irmãozinho que é tão querido, que está fazendo um trabalho tão maravilhoso, vai lá ajudar o Tadeu. E eles nunca tiveram contato físico, o Chico mandava lá. E hoje está lá, aquele hospital maravilhoso, é uma colônia espiritual que você entra ali e fica maravilhado o trabalho do Tadeu. E quando você está na Casa do Caminho, você no jardim, você olha para o alto, muitas das vezes você fecha os olhos e você se sente realmente numa das paragens do céu. E aí, a gente queria lembrar, né, de outros irmãos valorosos da doutrina espírita. Foram tantos. No Sanatório Espírita de Uberaba, sanatório esse que foi fundado por Maria Modesto Cravo, uma médium fantástica, que após ser curada por Eurípides, volta para Uberaba e funda em 1933 o Sanatório Espírita de Uberaba, que mais tarde seria dirigido pelo fantástico Dr. Inácio Ferreira, que muitos conhecem através da Lavra Mediúnica de Carlos Bacelli. Carlos Bacelli, do Centro Espírita Pedro de Paulo, um trabalho fantástico das cartas consoladoras. As caravanas não podem abandonar o Bacelli, precisamos continuar indo no Bacelli, adquirindo suas obras, ajudando Carlos Bacelli. Não podemos abandonar nunca o Sanatório Espírita de Uberaba. Grandes irmãos trabalham lá, Márcio, né, e tantos outros lá, irmãos valorosos que estão lá na frente, que nos recebem com tanto carinho, tanto amor. Mas o trabalho desse trabalho do Triângulo, ele está muito ligado com as caravanas. Qual é a função das caravanas? Por que vamos em caravanas? O que as caravanas vão fazer lá? As caravanas vão nesse trabalho todo, em Tuitaba, Araxá, Sacramento, Uberaba, Peirópolis. Vão lá receber as sementes, para depois ir cada um para os seus locais, espalhando aquelas sementes de amor que esses irmãos distribuem. Quantos trabalhos foram fundados através desse trabalho de caravana? Quantos centros espíritas e quantos trabalhos são fundados nesse trabalho de caravana? E o trabalho espiritual, que é um trabalho sem monta, que não dá para a gente medir o trabalho espiritual que acontece numa caravana. Agora, você imagina o trabalho espiritual de todas essas caravanas ao longo do tempo. Nós não temos noção, meus irmãos, do que acontece. O trabalho de caravana é um trabalho fantástico, um trabalho que nos traz alegria, que nos traz amor e que nos traz cura. Eu vou falar para vocês de dois irmãos aqui agora, meus irmãos caravaneiros, que eu quero homenagear todos os caravaneiros através desses dois irmãos. A minha irmã, Catarina Rodrigues, lá de Guarujá, uma mineirinha que desde muito jovem, bisneta de senhor Mariano, o pai dela era neto do senhor Mariano, do senhor Guimarães. A Catarina, desde muito jovem, né, ela conheceu, jovenzinha ainda, conheceu já perto do desencarne, a dona Maria Modesto Cravo. Ela conta com muita felicidade dela pequena, ela indo lá no Sanatório Espírita de Uberaba, e o doutor Inácio brincando com ela. Ela era muito peralta, o doutor Inácio falou assim: vai para lá, Diabo Louro, você está aqui mexendo com meus pacientes, brincando com ela ali. E ela conta que ela, muito jovem ainda, uma vez ela passou no Chico Xavier, e o Chico falou para ela nem pensava ainda em fazer trabalho de caravana. Você é uma caravaneira, né? Você é uma caravaneira. E ela falou assim, ela nem pensava ainda em fazer caravana.
Hoje, há mais de 30 anos, faz caravana, faz diversas caravanas, mas tem uma que é especial. Tem uma caravana que ela faz que eu amo de paixão. É a caravana do Lar Assistencial Espírita Fé e Amor de Guarujá, onde companheiros valorosos junto com ela, o nosso irmão Zé Carlos, presidente dessa instituição, vai ali, que substituiu o seu Guimarães, vai conduzindo um trabalho fantástico. Quem olha para o Zé Carlos, um cadeirante, e ele nos dá aquele exemplo, né, de vigor, aquele homem que é um exemplo para nós, contado por eles próprios do Fé e Amor. Ó, você chega lá no Fé e Amor, o Zé Carlos está à frente de quase todas as tarefas, às vezes, de limpeza, de faxina, de evangelização. Ele pega o grupo e leva para estudar no Colégio Allan Kardec, lá com a irmã Alzira, que faz um trabalho fantástico de evangelização de espíritos. E companheiros valorosos, como a nossa Cátia Cristina, que é secretária do centro, o nosso grande irmão Márcio Mortensen, o violeiro do grupo, que faz umas músicas fantásticas, ele compõe, faz umas músicas fantásticas. E assim, Catarina, depois de ter passado pelo trabalho lá na fila com o Chico Xavier e ser orientada, anos depois ela estava em caravana. E eis que numa dessas caravanas, o seu Guimarães, o pai dela, recebe, através de Egorina Cunha, uma mensagem de Senhor Mariano, mandando que eles fundassem, referendando, porque esse grupo já se reunia e já queria fundar um trabalho. Mas aí o senhor Mariano vem e fala assim, chegou a hora de vocês fundarem um pontinho de luz lá em Guarujá. E esse pontinho de luz nasce no dia 28 de agosto de 2000, quando exatamente fazia 100 anos o Fé de Amor de Santa Maria. Nasce lá em Guarujá. Esse pontinho de luz, que hoje é um verdadeiro farol em Guarujá. E é uma casa que tem diversos trabalhos na área assistencial, trabalho de distribuição de sopa, trabalhos que a gente não tem ainda a capacidade de ver pelo lado espiritual, como a gente disse. Esse pontinho de luz já não é mais um pontinho de luz, é um farol que ilumina Guarujá e toda a região de São Paulo, com certeza, que engrossa a fileira do bem de todas as casas espíritas, de todos os trabalhos espíritas. E foi assim que a gente foi falando de Catarina, que eu tenho certeza que a Catarina, essa pessoa que tem um sorriso maravilhoso, que nos recebe, que tem algumas características. Quando eu quero encontrar o grupo da Catarina lá, que ainda não encontrei, fico pelo ouvido, né? Mediunidade auditiva minha é muito boa, porque é só você fazer silêncio, daqui a pouco você escuta um apito, e aí a Catarina, porque ela anda com um apito, e aí ela apita para chamar a atenção do grupo dela. Opa, Catarina está por ali. Catarina, ela não tem, acho que, noção do trabalho que ela já fez até hoje, e que faz e que irá fazer ainda. Eu acho que ela não tem noção. E eu deixo aqui o meu beijo de carinho, de amor e de gratidão a cada integrante do Fé e Amor de Guarujá, através de Catarina, através de Zé Carlos, da Cátia Cristina e do nosso companheiro violeiro, Márcio Mortensen, esse companheiro evangelizador que está sempre com as crianças. Um beijo no coração de cada um de vocês, integrantes do Fé de Amor. E agora eu quero falar daquele que, para mim, é a referência maior de caravana, o grande caravaneiro que eu aprendi um pouquinho que eu sei, o meu irmão José Jorge Martinho e sua esposa Consuelo, do Grupo Aprendizes do Amor. Nosso irmão José Jorge Martinho nos conta que seu trabalho começou em 1999. Ele não esperava, ele tinha o sonho de conhecer Chico Xavier. E, através desse sonho, ele não esperava que isso fosse se realizar tão cedo. Eis que seu cunhado, e que estava inscrito para ir numa caravana com a sua esposa, por problemas particulares, não pode ir e presenteia o Jorge Martinho. E ele vai na caravana daquele centro, ele era um observador espírita, não era ainda espírita, ligado a nenhum trabalho, ligado a nenhum centro, ele ia mais, ficava observando, assistia uma palestra ou outra, não era ainda espírita, mas ele vai, tinha o sonho de conhecer o Chico Xavier, ele vai. E os relatos do Jorge, quando chega lá, que ele vê não só Chico Xavier, mas quando ele vê lá o Borges, do Centro Espírita Irmã Valquíria, quando ele vê a Alzira Bessa França Samuí, do Colégio Allan Kardec, com seu trabalho de evangelização de espírito, quando ele vê os irmãos do Lar de Lázaro, enfim, todos aqueles irmãos que trabalham em Uberaba, o Tadeu, ele se encanta com o Tadeu, aqueles irmãos daquela região toda, relatos do Jorge.
ele ficou ligado no 220. Ele não conseguia nem dormir direito, chegava à noite e não conseguia dormir. Isso foi em abril, numa época de Semana Santa. Em abril, ele vai e aí ele retorna para o Rio de Janeiro. E ele toma uma decisão. Ele toma uma decisão que, a partir daquele momento, ele iria fazer uma caravana e que ele ia levar o maior número de pessoas possível para conhecer aquela região, aqueles trabalhadores, aqueles trabalhos. E ele falou assim, nem que seja a minha família, eu vou tentar levar toda. E quero levar muitos amigos, muitos irmãos caravaneiros. E ele, logo em seguida, em junho, olha só, ele chegou em abril, foi nesse mês. Em junho, dia 23 de junho de 99, ele já vai numa caravana com 24 pessoas, 24 corajosos. Na realidade, só foi ele de homem, só tinha ele de homem. 23 mulheres, sua esposa e mais 22 corajosas que vão com ele. E ele passou por diversas dificuldades para ir. Diversas dificuldades na ida e na volta da caravana, que não nos cabe aqui relatar, porque o objetivo da nossa palestra não é esse. O que nos basta relatar foi a perseverança, foi a fé desse homem, porque muitos no lugar dele, o que ele passou nessa primeira caravana, muitos no lugar dele desistiriam, nunca mais iriam para a caravana naquela região. Mas não, ele viu que na caravana era um trabalho espiritual sem monta, que ele estava ali fazendo, participando de um trabalho, que ele não estava indo a passeio. E foi ele que me ensinou isso, Luiz Cláudio. Caravana não é passeio religioso, não é passeio turístico. Caravana espírita para aquela região é um trabalho de amor, um trabalho espiritual que a gente não tem a dimensão ainda. E José Jorge Martinho funda o Grupo Espírita Aprendizes do Amor e passa desde ali, então, de 99, aí 2 vezes por ano, na região de Tuitaba, Araxá, Sacramento, Uberaba, e ele começa a fazer o quê? Ele começa a se integrar um pouco mais nas casas espíritas lá do Rio de Janeiro, a participar dos trabalhos, e ele fazia um trabalho de ajuda para aquela região. Ele fazia almoço, chás beneficentes, diversos eventos beneficentes, que toda a arrecadação era voltada para aquelas casas, seja para a Casa do Caminho, Araxá, seja para o Centro Espírita Irmã Valquíria, do Alaô, em Uberaba, seja para a Fundação Espírita Jerônimo Mendonça, em Tuitaba, e ele se torna um grande amigo de Dona Aparecida. Muitas vezes eu vi o Jorge ligando para lá, e Dona Aparecida no sufoco, e ele fazendo campanha para comprar aquelas bombonas de vaselina, porque ela passava vaselina no pênfigo, e aquilo ajudava muito. E assim José Jorge Martinho vai durante muito tempo trabalhando em prol daquelas pessoas, trabalhando para as casas espíritas no Rio de Janeiro também, mas muito para aquelas pessoas. E José Jorge Martinho, eis que numa caravana recebe a orientação de Dr. Bezerra de Menezes. Jorge, está na hora de você fundar a sua casa espírita. E aí Jorge, com a orientação de Bezerra, pega e, sem saber aonde ele ia fundar a casa espírita dele, sai do nada e vai, através da sua intuição, orientação espiritual, e vai parar em Pedra de Guaratiba, um bairro muito pobre lá no Rio de Janeiro. E lá ele vê que é ali que ele vai fundar o seu trabalho, um trabalho fantástico do Legada, Lar Espírita Grupo Aprendizes do Amor, que vem dando frutos que vocês não têm noção. Trabalho que usa evangelização de espírito, um trabalho que faz diversos trabalhos na área da caridade, diversos trabalhos espirituais, conduzido pelo guia do grupo, Dr. Inácio Ferreira. Jorge, então, é esse exemplo, um homem que me ensinou a monta das caravanas, que você tem que preparar a caravana antes, você tem que fazer uma reunião e mostrar para as pessoas que não estão indo a passeio, falar sobre a importância de estarmos todos concentrados nos trabalhos, nos ônibus. E Jorge me ensinou muita coisa que talvez não desse para a gente falar tudo aqui, tudo que eu aprendi, o pouco que eu sei de caravana eu aprendi com esse companheiro. Gostaria de contar para vocês uma história também de um companheiro daqui do Sul Fluminense, o nosso irmão Nivaldo, que uma vez foi numa caravana, há muitos anos atrás, ele já foi em caravana com a gente, mas foi muito antes dele ir em caravana com a gente. Ele também, uma vez, foi no Chico Xavier, e quando voltou, já frequentava o Centro Espírita Flora de Araújo, e aquilo mexeu tanto com ele,
que ele falou assim, eu tenho que criar um trabalho, eu tenho que criar um trabalho. E ele cria aqui no Centro Espírita Flora de Araújo a Sopa do Cisco. Trabalho esse fantástico que você não tem noção, meu irmão. Esse trabalho hoje, ele funciona em 2 comunidades carentes de Resende, se eu não me engano. Uma é a comunidade da Vicentina. E eu me lembro de um relato, de uma reportagem que teve na TV Rio Sul, onde esse irmão, ele estava ali fazendo trabalho e, de repente, uma irmã com uma panelinha para pegar a sopa, eles dão no prato, mas ela com uma panelinha. E aí o repórter perguntou para aquela irmã, por que a senhora vem com essa panelinha? E ela falou assim, essa panelinha aqui, porque eu encho ela até o talo aqui, e essa panelinha é a minha comida da semana inteira. Todo dia eu tiro um pouquinho dessa sopa e como uma vez por dia, é a minha alimentação. E aquilo, quando eu olhei, eu falei assim, nossa, a gente não tem noção, às vezes, de um trabalho, do que está fazendo. E aí eu vou contar para vocês como começamos o nosso trabalho de caravana aqui no Sul Fluminense. Eu e meu irmão, José Cândido Francisco, companheiro que eu cheguei aqui em 2010, em 2012 comecei a trabalhar no Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, em 2013 fui fazer parte do ENEF. E aí esse companheiro, ele me contava do que ele tinha ido num trabalho de caravana. E ele estava encantado, era a primeira vez que ele tinha ido com um grupo de São Paulo. E lá nesse grupo, ele recebe uma orientação, que o Espírito, através de um médium, fala, Cândido, pegue o teu grupo lá do Sul Fluminense e vem para cá com caravana. E ele comentou aquilo com a gente. E era a primeira vez que eu estava participando da reunião da ENEF. E eu falei para ele, olha, eu já fui a muitas caravanas. Muitos anos eu fui em caravana, comecei algumas caravanas no Leão Denis, e depois de 2013 a 2007, eu fui a várias caravanas com um amigo que me ensinou muito, o José Jorge Martins. Ele falou, pô, então é você. Eu vou entrar com uma parte, você vai entrar com a outra. E nos unimos, e ali resolvemos que iríamos convidar algumas pessoas, e se aventou de ir com um micro-ônibus, talvez, e quando vimos, estava com um ônibus completo já formado, e estamos já indo a 6 caravanas. Vamos para a 7ª caravana agora, em 2020, a nossa 7ª caravana. O que essa caravana, nesses 7 anos, o que ela trouxe de frutos para cá, para o nosso Sul Fluminense? Diversas casas vão, as pessoas vão nessas casas e trazem as coisas e fundamentam seus trabalhos. Já temos aqui a Casa de Oração Eurípides Bassanufo, que vai fazer sendo 2 anos. Foi uma orientação lá na Chácara do Triângulo também, Casa de Oração Eurípides Bassanufo de Floriano. Está aqui. Diversos trabalhos foram criados nas casas que vão na caravana. No Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, temos um trabalho de cura nas quarta-feiras, que foi idealizado numa ida em caravana. Temos o trabalho de evangelização, a pedagogia do amor, às quintas-feiras. E diversas casas têm introduzido a pedagogia do amor, como a KS, como a Casa de Ismael. E aí a gente vai vendo a integração das casas, o trabalho que a caravana faz. E a gente está chegando ao final, né, de nosso trabalho, e não deu para falar de tudo, de todos, como a gente falou, quer ouvir falar sobre o Triângulo? Vai lá, vai no canal do YouTube e procura a palestra O Triângulo Mineiro, o Emmanuel Alves da Silva. Ele ali conta com mais detalhes desses médiuns que fizeram grandes trabalhos no Triângulo Mineiro. Emmanuel Alves da Silva, esse companheiro valoroso de conquista, que está fazendo um trabalho grandioso e que a gente pede às caravanas, vamos à conquista, vamos lá receber a alegria do Emmanuel, o médium da alegria, o médium do sorriso. Emmanuel é primo de Catarina e faz um trabalho fantástico na região de conquista, ele com seus companheiros, o Sérgio lá e tantos outros, a família dele toda é espírita, a conquista, a maioria da população é espírita. E a gente vai chegando ao final do nosso trabalho. A gente queria agradecer a todos, pedindo, né, a vocês que procurem conhecer mais essa região, que procurem conhecer os trabalhos de caravana e que se integrem nos trabalhos de caravana. Só quem foi naquela região sabe o que eu estou falando. Só quem não foi ainda, que procure ir. É um trabalho fantástico esse trabalho de caravana. E aí a gente vai encerrar aqui, que serve para todas as caravanas, homenagem a todas as caravanas. O Alexandre Sancor, ele fez uma música para o grupo Aprendizes do Amor. Mas a letra, alguns trechos, servem para... A letra é uma homenagem ao grupo Aprendizes do Amor.
mas ela serve, em alguns trechos, para todas as caravanas, onde o Alexandre Sancor fala assim: nossa flor em você quer se abrir, como um sol em seu peito a brilhar, quando as lágrimas secam de rir, aprendendo a amar. Aprendizes do amor, aprendendo com o amor. Nossa semente é plantada pelas estradas da vida. Vamos rompendo fronteiras, sempre com o nosso servir. Firmes nesta caminhada, quem ama, luta e confia. Doutor Inácio Ferreira traça a nossa diretriz, a diretriz deles, e quantos mentores traçam as nossas diretrizes. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Que Jesus ilumine e abençoe a vida de cada um de vocês. Muita paz a todos, irmãos.